a epopeia de José de Nazaré. A poeira de Nazaré ainda dança sob a luz dourada do crepúsculo quando vislumbramos a silhueta de um homem cujo silêncio ecoaria por milênios, moldando o destino da própria humanidade. Não há trombetas anunciando sua chegada, nem pergaminhos reais exibidos em praça pública, mas sim o som rítmico do formão contra a madeira e o perfume resinoso do cedro que impregna suas mãos calejadas. O que você está prestes a percorrer não é apenas a biografia de um carpinteiro, mas a crônica da maior confiança já depositada em um coração humano. É a história daquele que foi escolhido para ser a sombra do Pai na Terra, o guardião do mistério e o mestre da vida oculta. Ao final desta jornada, quando nossos corações estiverem devidamente aquecidos pela chama de sua fidelidade, uniremos nossas vozes em uma oração poderosa, buscando a intercessão daquele que, mesmo sem dizer uma única palavra nas Escrituras, ensinou ao Verbo encarnado como falar, como trabalhar e como amar. E, nas veias de José, corria o sangue real de David. Uma linhagem de reis e profetas que, embora empobrecida pelos séculos e pelas ocupações estrangeiras, mantinha viva a chama da promessa messiânica. Ele cresceu respirando as tradições de Israel, aprendendo a ler as Escrituras com a mesma precisão com que media os ângulos de uma viga. Sua infância e juventude foram marcadas por uma piedade discreta, longe dos holofotes do Templo de Jerusalém, mas profundamente enraizada na observância da lei. José não era um homem de discursos, mas de ações justas. Sua formação foi forjada na oficina e na sinagoga, onde o rigor do trabalho manual encontrava a suavidade da contemplação. Ele era o justo, antes mesmo da grande prova, um homem cujo caráter era tão sólido quanto a rocha da Galileia e cujo espírito estava atento aos sussurros de Deus, preparando o terreno emocional e espiritual para a missão que mudaria o curso do tempo. A grande transformação de sua vida não veio através de um raio ou de uma visão pública, mas no segredo de uma noite atormentada pela dúvida e pela dor. Ao descobrir a gravidez de Maria, sua prometida, o mundo de José oscilou entre a justiça da lei e a profundidade da caridade. Foi no abismo desse dilema que sua vocação se revelou de forma absoluta. Enquanto o sono o vencia, o anjo do Senhor visitou seus sonhos para revelar o impossível. O que nela fora concebido era obra do Espírito Santo. Ao despertar, José já não era apenas o carpinteiro de Nazaré. Ele se tornara o depositário do maior segredo do universo. Sua transformação pessoal foi o abandono total de seus próprios planos para abraçar o plano de Deus. Sem questionar, sem exigir provas adicionais, ele acolheu Maria e, com ela, o destino de toda a criação, transformando sua oficina em um santuário e sua vida em um ato contínuo de obediência heróica. A vida de José ao lado de Jesus e Maria foi uma liturgia de serviço e proteção que transcende qualquer regra monástica posterior. Ele viveu o que chamaríamos de vida franciscana séculos antes de Francisco, marcada pela pobreza digna, pelo desapego e pela alegria de possuir apenas o essencial, a presença de Deus. No exílio no Egito, enfrentando o calor do deserto e a incerteza de uma terra estrangeira, José foi o porto seguro da Sagrada Família. Ele não realizou milagres públicos como os profetas antigos, mas o seu maior milagre foi a manutenção cotidiana da vida daquele que é a própria vida. Cada pão posto à mesa, cada noite de vigília para proteger o menino contra a fúria de Herodes, e cada lição de carpintaria ensinada ao pequeno Jesus eram atos de pregação silenciosa, demonstrando que a santidade não reside no extraordinário, mas na perfeição com que se vive o comum. O legado de José como doutor da Igreja e patrono universal
consolidou-se na medida em que a cristandade compreendeu que sua sombra era, na verdade, um reflexo da providência divina. Embora ele tenha partido antes do início do ministério público de Jesus, sua influência é onipresente em cada parábola sobre pais que acolhem filhos ou sobre a fidelidade do servo bom. A Igreja, ao longo dos séculos, reconheceu nele o modelo de intercessor que não falha, o advogado das causas difíceis e o protetor da boa morte. Sua canonização não precisou de um processo jurídico formal, pois foi selada pelo afeto do povo de Deus e pela recomendação de inúmeros santos, de Teresa de Ávila a João Paulo II. José é o mestre da vida interior, ensinando-nos que a profundidade de um homem não se mede pelo que ele diz, mas pelo que ele protege e por quem ele se sacrifica. Hoje, São José permanece como o intercessor mais próximo das angústias humanas, entendendo como ninguém o peso da responsabilidade, o suor do trabalho e a preocupação com o sustento da família. Ele não é um santo distante, mas um pai que caminha ao nosso lado nas oficinas da vida moderna. Seu legado é um convite à reconstrução da dignidade humana através do trabalho e da fé. Ele nos mostra que, mesmo em tempos de ruído e confusão, o silêncio focado no essencial é a chave para ouvir a voz de Deus. Ao olharmos para sua figura, vemos um homem que não buscou a glória para si, mas que se tornou glorioso por ter servido de escudo para a luz do mundo. Sua presença é o consolo dos trabalhadores, a força dos pais e a esperança daqueles que buscam viver uma vida de integridade e devoção silenciosa. Neste momento, fechamos o ciclo de nossa reflexão, sentindo a mesma paz que reinava na pequena casa de Nazaré. A narrativa de José nos conduz agora para o pé do seu altar espiritual, onde o ruído do mundo silencia e apenas a confiança permanece. Ele, que segurou as mãos do menino Deus em seus primeiros passos, está pronto para segurar as nossas mãos e apresentar nossas súplicas ao trono da graça. Que a força deste homem justo nos inspire a enfrentar nossos desertos e a construir com a madeira de nossas vidas um lugar digno para o Cristo habitar. Com o coração pleno de esperança e os olhos voltados para aquele que é o terror dos demônios e o sustento das famílias, elevamos agora a nossa oração fervorosa. Oração ao glorioso São José. Ó glorioso São José, escolhido pela Santíssima Trindade para ser o guarda dos tesouros mais preciosos do céu e da terra. Tu que conheceste o peso do silêncio e a força da obediência, olha para nós nesta hora de súplica. Pelo suor do teu rosto na oficina de Nazaré, santifica o nosso trabalho e afasta de nós a angústia da escassez. Pela proteção que deste ao menino Jesus na fuga para o Egito, guarda nossas famílias de todos os perigos visíveis e invisíveis. Pai providente, que não permitiste que nada faltasse à Virgem Maria, abre os caminhos da providência em nossas vidas e ensina-nos a confiar quando o horizonte parece escuro. Tu, que morreste nos braços de Jesus e Maria, alcança-nos a graça de uma vida justa e uma partida serena sob o teu olhar de Pai. Que tua sombra protetora nos acompanhe, que teu silêncio nos ensine a ouvir a vontade de Deus e que tua intercessão poderosa transforme nossas necessidades em milagres de fé. São José, terror dos demônios e exemplo de humildade, roga por nós que recorremos a vós. Amém.